Você acreditaria se eu dissesse que existem animais tão pretos que parecem ter sido apagados da realidade? Alguns não refletem luz, outros desaparecem na escuridão, e alguns são tão raros que a maioria das pessoas acham que são de mentiras. Aqui no Curiosamente, a gente não espalha mito, a gente mostra o que a ciência já confirmou. Fique até o final, porque cada animal dessa lista fica mais estranho, mais raro e mais impressionante. Mas antes de continuarmos, verifique se você já está inscrito no canal. Se não tiver, dá essa moral e já deixa o like para fortalecer. Pantera Negra. A chamada Pantera Negra talvez seja o animal preto mais famoso do mundo e também o mais mal compreendido. Muita gente acredita que ela seja uma espécie própria, mas isso é falso. A Pantera Negra é na verdade uma onça pintada ou talvez um leopardo com melanina, uma mutação genética rara que provoca excesso de melanina na pele. O mais curioso é que as manchas continuam lá. Se você observar uma pantera negra sob luz forte ou em certas fotos, consegue ver as rosetas escondidas no fundo da pelagem escura. Ou seja, ela não perde o padrão, apenas o camufla. Na natureza, esse preto absoluto pode ser uma vantagem brutal. Em florestas densas com pouca luz, a pantera negra se torna praticamente invisível. Estudos indicam que indivíduos melanísticos têm taxa de caça maior em ambientes fechados do que em suas versões pintadas. No Brasil, a pantera negra é ainda mais rara, pois depende de combinações genéticas corretas em onças pintadas. Estima-se que menos de 10% das onças apresentam melanismo, e em algumas regiões esse número é quase zero. Lobos negros. O lobo negro não é uma espécie diferente. Ele é uma variação melanística do lobo cinzento. E sua história genética é fascinante. Pesquisas mostram que o gene responsável pela pelagem preta veio de cães domésticos, introduzidos nos lobos há milhares de anos. Ou seja, o lobo negro carrega no DNA um traço que conecta diretamente o animal selvagem ao cachorro doméstico. Isso por si só já quebra a cabeça de muita gente. Em regiões como o Parque Nacional de Yellowstone, os lobos negros são mais comuns do que em qualquer outro lugar do mundo. E há um motivo para isso. Eles apresentam maior resistência a certas doenças, como a sinomose canina. Além disso, em florestas densas, a coloração preta oferece vantagem de camuflagem, enquanto em áreas abertas pode ser uma desvantagem. Isso explica porque o lobo negro é raro globalmente, mas dominante em ambientes específicos. Jaguar melanístico. No Brasil, a onça preta é quase uma lenda viva. Pouquíssimos registros confirmados existem, e a maioria das pessoas nunca verá uma na natureza. O melanismo da onça pintada é hereditário e recessivo, o que significa que ambos os pais precisam carregar o gene. Isso torna um fenômeno extremamente raro, especialmente com fragmentação do habitat. Curiosamente, estudos indicam que onças melanísticas podem ter vantagens evolutivas na Amazônia, onde a luminosidade é baixa e o ambiente favorece predadores furtivos. A onça preta também sofre um problema sério. Muitas vezes é caçada justamente por ser rara. Isso cria um paradoxo cruel, onde a raridade genética aumenta o risco da extinção. Ayam Cemani, o animal mais preto do mundo. Aqui entramos em um caso único no reino animal. O Ayam Cemani não é apenas preto por fora, ele é preto por dentro. Penas, pele, língua, músculos, órgãos internos e até os ossos. Isso não é melanismo comum, mas uma condição genética rara chamada fibromelanose, que provoca a produção extrema de melanina em todo o corpo. Pouquíssimos animais no mundo apresentam esse nível de expressão genética. Originário da Indonésia, o Ayam Cemani é cercado por rituais espirituais e crenças antigas. Em algumas culturas locais, ele é associado à sorte, poder e até proteção espiritual.
Isso faz com que o animal se tornasse extremamente valioso, chegando a ser vendido por valores altíssimos fora do seu país de origem. Do ponto de vista científico, ele é um verdadeiro laboratório vivo. Pesquisadores estudam o Ain Semani para entender como genes regulam a pigmentação extrema, o que pode ter explicações em estudos médicos e genéticos humanos. É importante quebrar um mito. Apesar da aparência, a carne não é venenosa, nem sobrenatural. Ela é apenas mais escura devido à alta concentração de melanina. Esse animal prova que a genética pode ir muito além do que imaginamos, e que a natureza ainda guarda exceções que parecem impossíveis. Serpente Rei Negra, a cobra que caça outras cobras. Diferente de muitos animais pretos dessa lista, a serpente rei negra não é resultado de mutação rara. Ela é uma espécie naturalmente escura, adaptada a ambientes específicos da América do Norte. Seu corpo preto não é apenas estética. Ele ajuda na regulação térmica, permitindo que a serpente absorva o calor mais rapidamente, algo essencial para répteis. Mas o aspecto mais impressionante é outro. Ela é imune ao veneno de várias cobras, incluindo cascavéis. Isso permite que ela ataque e devore serpentes altamente venenosas sem sofrer efeitos letais. Por causa disso, a serpente rei negra desempenha um papel ecológico crucial, controlando populações de cobras perigosas. Em algumas regiões, ela é considerada uma aliada natural dos humanos. Apesar da aparência intimidadora, não é agressiva e raramente representa perigo para pessoas. Peixe-diabo negro, o terror invisível das profundezas. O peixe-diabo negro vive em um mundo onde a luz solar nunca chega. Nas profundezas do oceano, o preto absoluto não é cor, é camuflagem. Esse peixe pertence ao grupo dos peixes pescadores e utiliza uma isca bioluminescente para atrair presas no escuro total. Quando a vítima se aproxima, o ataque é instantâneo. Tão raro é esse animal que muitos cientistas nunca viram um exemplar vivo. Grande parte do que sabemos vem de poucos indivíduos coletados ao longo de décadas. Ele representa um lembrete brutal de como o oceano profundo é ainda menos conhecido que a superfície lunar. Cisne negro, o animal que mudou a forma como pensamos no impossível. Por séculos, acreditava-se que todo cisne era branco. A descoberta do cisne negro australiano foi tão impactante que abalou conceitos científicos e filosóficos. O cisne negro não é mutação, é uma espécie legítima, com comportamento, genética e ecologia própria. Ele se tornou símbolo de eventos raros e imprevisíveis, influenciando até a economia e filosofia moderna. Anfíbios melanísticos da Amazônia. Mutações que preocupam cientistas. Sapos e rãs totalmente pretos na Amazônia são extremamente raros e preocupam pesquisadores. Em alguns casos, o melanismo pode estar ligado a estresse ambiental, mudanças climáticas ou à poluição. Esses animais ajudam cientistas a entender como o ambiente influencia a genética e quando uma mutação deixa de ser vantagem e passa a ser um alerta. O peixe fantasma negro, a criatura preta que enxerga com eletricidade. O peixe fantasma negro é um dos animais mais intrigantes e menos compreendidos do planeta. Diferente de muitos animais pretos, que devem sua coloração ao melanismo, esse peixe é naturalmente negro. Sem depender de mutações raras, seu corpo é quase inteiramente preto como carvão, com apenas um pequeno detalhe branco próximo à cauda, o que ironicamente só reforça a percepção da escuridão absoluta. Ele habita rios profundos e turvos da bacia amazônica, onde a luz é escassa e a visão quase inútil. É aqui que está o ponto que o torna extraordinário. Esse peixe não vê como os outros animais. Ele enxerga o mundo por meio de campos elétricos. O peixe fantasma negro produz constantemente impulsos elétricos fracos ao redor do próprio corpo. Quando esse campo encontra objetos, plantas, presas ou outros animais, ele se distorce, e o peixe interpreta essa distorção como uma imagem tridimensional do ambiente.
é uma forma de percepção tão diferente que muitos cientistas o descrevem como ver sem olhos. A natureza pode ser completamente preta, mas também pode ser totalmente branca. Se você ficou impressionado com esses animais da escuridão, então assiste agora o outro vídeo gravado na semana passada. É um contraste perfeito, preto absoluto versus o branco extremo. O vídeo já está aqui na tela. Continua com a gente e segue descobrindo como a natureza consegue ser tão extrema. Valeu!